Apesar do Kehler, o Inter venceu e garantiu os 3 pontos e a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero te falar exatamente hoje foi sobre o pós-jogo, onde o técnico Eduardo Cudê concedeu uma entrevista coletiva, obviamente, após a vitória, e falou sobre alguns pontos importantes que trabalhou nessa data para a parada da data FIFA, e além disso também falou sobre alguns comentários que fez no vestiário, porque o Inter do segundo tempo foi um time completamente diferente ao Inter do primeiro tempo. Além disso, na zona mista também alguns jogadores do Internacional pararam para falar, e eu também quero falar o que disse cada jogador do Internacional após essa vitória depois de 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa noite, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações também, que é sempre muito importante. Além disso, também quero obviamente falar, Betano, link aqui na descrição no teu navegador, utiliza o cupom CANALTN para estar ganhando bônus de 100% no teu primeiro depósito, tá bom? Vamos começar então aqui diretamente com as informações do Inter, que jogou com a equipe de São Paulo hoje à noite às 9h30, né, numa partida um tanto quanto complicada, porque tinha diversos desfalques, além do departamento médico, sem Johnny, sem Vitão, sem Pedro Henrique, mas também com jogadores que estavam, né, na data FIFA, como Arangue, Sérgio Rocher e também o atacante Ener Valencia. Porém, o técnico Eduardo Cudê colocou o que tinha de melhor a campo e contou, né, com o reforço do Maurício, que chegou de última hora depois daquele terremoto que aconteceu no Marrocos. Mas o Inter que começou o primeiro tempo ali, os primeiros 15, 20 minutos, no Inter ali que a gente parecia ver aquele Inter ideal, aquele Inter pressionando, criando chances. O Maurício logo no começo tem aquela chance no goleiro Rafael, e ao longo do primeiro tempo foi diminuindo a intensidade. Agora, eu quero te falar que, principalmente falando agora sobre o goleiro Kehler, que é um goleiro que a gente já vê que não demonstra confiança, nos final do segundo tempo quase entregou uma bola onde ele ia encaixar e acabou soltando aquela bola. O próprio Cudê, na entrevista coletiva, diz que não é para a gente ser nesse momento definitivo, nem pro bem e nem pro mal, ou seja, não chamar, não definir que, por exemplo, aquele jogador é um bagre, mas também não definir que ele é um craque da bola. Isso serve tanto, por exemplo, para o Rômulo, que tá jogando muito bem, entrou muito bem, como vale também, por exemplo, o Kehler, que é um jogador que não vem agradando, né? Ele quis diminuir essa pressão que está sendo feita, principalmente nesse goleiro, que mais uma vez nessa temporada fez uma péssima partida. Além disso, também citou o próprio Carlos Depena, né? O Cudê, na visão dele, diz que o Depena fez um baita ano de 2022, e isso realmente foi verdade. O Depena foi uma das atrações do Inter na última temporada, porém nessa temporada não mostrou o que vem, inclusive vem perdendo cada vez mais espaço, sequer entrou hoje contra o São Paulo, ainda bem. Mas o Cudê também pontuou algumas coisas, falou sobre essa parada da FIFA, né, onde ele realmente usou para melhorar ainda mais os jogadores, falou que agora cada vez mais vai aumentando a intensidade do treino, vai melhorando cada vez mais as coisas, porque sempre tem alguma coisa para melhorar na visão do Cudê, e ele disse que esses próximos dias agora, porque o Inter não tem jogo no final de semana, né, tem final da Copa do Brasil, então não vai ter jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Inter só volta a campo agora na próxima quinta-feira contra o Atlético Paranaense lá no gramado sintético. O Inter que deve viajar na quarta-feira para o Paraná, ou seja, o Inter vai ter aí quase uma semana para ser mais preciso, de treinos até o confronto, por exemplo, da próxima semana pelo Campeonato Brasileiro, onde vai ser definido se o Inter vai colocar time reserva ou vai colocar o time titular, visando exatamente o jogo da outra semana lá para o dia 27 contra a equipe do Fluminense, tá bom? Outras pessoas também que pararam para falar na zona mista foi o gerente esportivo do Internacional, Magrão. O Magrão, ele parou para falar na zona mista, disse que da importância da parada da FIFA, disse que era uma partida de muito risco, né? Disse que, obviamente, né, o Inter sofreu ali no final do jogo, principalmente quando saiu o Alan Patrick, quando saiu o Maurício, o Inter começou a perder ali a bola, teve que colocar volantes. Tinha esse problema na bola aérea, no escanteio, porque realmente o Inter tem um time com uma estatura um pouco mais baixa que a do São Paulo, e isso acabou pesando muito. Mas, na visão do Magrão, realmente foi uma partida controlada do Internacional, e o Inter, por mais que tenha tido esse risco da FIFA de ter muitos jogadores convocados, acabou suprindo bem a situação. O Bustos também parou para falar na zona mista, disse que foi muito importante essa vitória para subir na tabela no Campeonato Brasileiro. O Inter agora que está na 10ª colocação com 29 pontos,
pode perder duas colocações, mas vai precisar acontecer algumas coisas, tá? O Cuiabá tem que vencer o América Mineiro em casa, o Cruzeiro tem que vencer fora de casa a equipe do Santos na Vila Belmiro, e se acontecer um resultado de gols específico, o Corinthians, que joga fora de casa também contra a equipe do Fortaleza, se vencer, também pode passar o Internacional. Então o Inter pode terminar a rodada na 13ª colocação, mas não é a tendência. A notícia boa é que o Inter começa a ficar a 3 pontos da zona de classificação para Libertadores, isso porque a tendência é que aconteça um G8, tá? Principalmente, e aí é bom torcer pro Flamengo ganhar essa Copa do Brasil, porque como o Flamengo tá na parte de cima da tabela, tá no G4, se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga, né? E vai dar um G7. Pode acontecer também dentro da Conmebol Sul-Americana. Se o Fortaleza vencer, por exemplo, o Fortaleza abre um espaço ali. Se ele estiver em 7º lugar, por exemplo, abre mais um espaço. Na Libertadores, né? Aí eu tô até tirando, por exemplo, daqui a pouco o Inter possa vencer, mas se um Fluminense ou se um Palmeiras vencer a Libertadores, abre também essa possibilidade de um G7, G8. Então é importante o Inter ficar ali pelo menos a 7ª, 8ª colocação para conseguir pelo menos uma vaga indireta para a próxima temporada, caso não venha ganhar a Libertadores. E obviamente o Inter está a 3 pontos nesse momento dessa possibilidade. O problema é que o próximo jogo do Inter vai ser muito complicado, que é contra a equipe do Atlético Paranaense, tá bom? Outra informação também que eu quero trazer para vocês, saindo um pouco dessa pauta do jogo agora do Internacional contra o São Paulo, né, e falando agora sobre essa sequência de treinos que o técnico Eduardo Cudê deve ter, a partir de amanhã, os jogadores que estavam, né, com as suas respectivas seleções, o Chino, o Valência e também o Charles, né, o Arangues no caso, esses 3 jogadores já retornam a Porto Alegre e a partir da sexta-feira já devem treinar com os principais jogadores, e aí obviamente vai ter um treino regenerativo, mas a tendência é que o Cudê já realmente tenha uma equipe totalmente completa contra o Atlético Paranaense, com destaque para o Johnny, que deve voltar, e aí pode ser que inicie no banco de reservas, e pro zagueiro Vitão, que também é um jogador que deve voltar na próxima semana, deve iniciar no banco de reservas também, mas já começar a ganhar uma minutagem pro jogo contra a equipe do Fluminense, onde a tendência é que o Cudê tenha quase todos os jogadores à disposição, com a exceção do Pedro Henrique, que esse sim ainda vai demorar algumas semanas e tá fora dessa final, e só voltaria, né, em uma eventual final pro Internacional, tá bom? Voltando agora ao assunto da zona mista do Internacional, mas alguns jogadores pararam para falar, a maioria falou sobre a importância dessa vitória, sobre esse fardo que eles tinham em não ganhar a 10 jogos do Campeonato Brasileiro, e agora o Inter muda essa marca de 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, para nos últimos 5 jogos, contando Libertadores também, o Inter não perdeu. O Inter nos últimos 5 jogos tomou apenas um gol, que foi hoje para o São Paulo, um gol de pênalti, né, com uma falha do goleiro Kehler, tomou apenas um gol e agora o Inter também já melhora a sua parte ofensiva, porque nos últimos 5 jogos também o Inter marcou gols em quase todos os jogos, com a exceção do jogo contra o Goiás, que foi o último sem ser esse do São Paulo, onde foi 0-0, e também o do Flamengo, que também acabou sendo 0-0, mas contra o Bolívar, tanto na ida quanto na volta, o Inter marcou, e também hoje contra o São Paulo, o Inter marcou 2 gols, né, o Inter que marcou 5 gols nos últimos 5 jogos e tomou apenas um gol, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!